Quando os primeiros raios da luz tocam a terra, somos convidados a levantar os olhos e reconhecer a majestade daquele que reina desde sempre. Não é apenas mais um dia, é um presente celeste que se renova com promessas, misericórdias e a oportunidade de recomeçar com o coração rendido ao Eterno. O Salmo capítulo 145 nos lembra da grandeza do nosso Deus, um Deus que é digno de todo louvor, que se revela em cada detalhe da criação, em cada milagre silencioso do cotidiano, em cada gesto de graça que passa despercebido aos olhos apressados. Neste momento, somos chamados a parar, respirar e entregar este novo dia em suas mãos poderosas. Antes de nos lançarmos nas tarefas, nas lutas e decisões, paremos para louvar, agradecer e confiar. Permita que o Espírito Santo fale com você através dessa oração e que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Não saia antes do fim, porque o que Deus vai fazer em seu espírito hoje começa agora, mas será completado até o último. Amém. Prepare-se para ser tocado, restaurado e fortalecido. Vamos orar. Pai eterno, neste início de jornada, nos colocamos diante de Ti com reverência, reconhecendo a Tua soberania e a Tua grandeza que enchem os céus e a terra. Exaltamos o Teu nome porque és digno de todo louvor, conforme declara o Salmo capítulo 145, que nos lembra da Tua bondade que alcança todas as gerações. Tu és fiel em tudo o que fazes, justo em todos os Teus caminhos, e perto daqueles que Te invocam com sinceridade. Que o nosso coração se incline ao Teu querer, e que a nossa boca se abra para anunciar Tuas maravilhas desde o amanhecer até o pôr do sol. Que o nosso louvor suba como incenso agradável diante do Teu trono, e que a nossa alma se aqueça com a chama da Tua presença. Somos como terra seca, sedenta da Tua chuva de misericórdia. Não buscamos apenas Tuas mãos, mas ansiamos pelo Teu rosto. Ensina-nos a começar este dia com o coração cheio da Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito e com os ouvidos atentos à Tua voz, que nos chama a viver com propósito e santidade. Conduze-nos pelos caminhos retos, ó Senhor, e firma os nossos passos para que não sejamos abalados. Que cada decisão deste dia seja tomada sob a luz da Tua sabedoria e não pela impulsividade dos nossos sentimentos. Se porventura o medo tentar nos calar, que a lembrança das Tuas promessas reacenda a fé. Se o cansaço quiser nos parar, que a força que vem de Ti nos revigore por dentro e por fora. Cercados pelo Teu amor, pedimos que o Teu favor nos acompanhe em cada compromisso, encontro e desafio deste dia. Que a nossa presença seja como a luz da aurora, refletindo o caráter de Cristo nas palavras que dizemos, nos gestos que praticamos e nas escolhas que fazemos. Que possamos ser sal e luz, mesmo em ambientes hostis, e que nada venha apagar o brilho do Teu Espírito em nós. Estende Tua mão sobre a nossa casa, sobre cada ambiente em que habitamos, e purifica tudo aquilo que não vem de Ti. Que as portas que precisam ser abertas se abram pelo Teu poder, e que as que precisam ser fechadas se encerrem de maneira definitiva. Dá-nos discernimento espiritual para identificar o que é bênção e o que é distração, o que é direção Tua e o que é laço do inimigo. Sabemos que o Teu reino não é movido por pressa, mas por propósito. Por isso, ensina-nos a andar no compasso da Tua vontade, sem correr adiante e nem ficar para trás. Dá-nos paciência para esperar, coragem para obedecer e fé para continuar, mesmo quando o caminho parecer escuro. Pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo capítulo 119, versículo 105. Que os nossos olhos vejam além das dificuldades e contemplem as oportunidades escondidas nas entrelinhas dos nossos dias. Que o Teu Espírito nos ensine a enxergar o invisível, a esperar o impossível e a crer no sobrenatural. Pois sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é nos desertos que Tu fazes brotar rios de esperança. Guarda os nossos corações de toda inquietação, de todo espírito de comparação, de toda raiz de amargura
e de todo sentimento que nos afaste de ti. Que o nosso interior seja um jardim regado pela tua presença, onde florescem a paz, o domínio próprio, a mansidão e a alegria que não depende de circunstâncias, mas da comunhão contigo. Livra-nos das palavras precipitadas, dos pensamentos ansiosos e das atitudes impulsivas. Que a nossa boca se encha de graça, que os nossos pensamentos estejam cativos à obediência de Cristo e que as nossas mãos se estendam apenas para abençoar. Que sejamos instrumentos de reconciliação, pontes de paz e vozes que proclamam a esperança aos que estão à beira do abismo. Cobre com tua proteção divina os nossos filhos, ó Pai. Que eles sejam guardados por anjos ministradores em todos os caminhos, nas escolas, nos trajetos, nas amizades e nas decisões. Que sejam cheios de sabedoria desde cedo e que cresçam com o coração voltado para ti. Que nenhum plano do inimigo prospere contra a vida deles, mas que o propósito celestial se cumpra com plenitude em cada um. Estende tua mão sobre os nossos empregos e sobre toda a fonte de provisão que vem de ti. Abençoa o trabalho das nossas mãos, traz direção aos nossos projetos, sabedoria nas negociações e graça diante de clientes, líderes e colegas. E para aqueles entre nós que estão em busca de um trabalho, abre portas onde parece não haver saída, move corações e cria conexões que só o teu poder pode gerar. Oramos também por saúde, Pai. Clamamos por aqueles que estão enfermos neste momento, em casa, em hospitais ou em leitos silenciosos de dor. Que o teu Espírito Santo sopre cura, que os órgãos sejam restaurados, que os diagnósticos se revertam, que os ossos ganhem vida e que a alma encontre descanso. Que todo vírus, inflamação, tumor ou enfermidade desapareça sob a autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a tua justiça se manifeste em nossas causas, ó Deus. Quantas vezes fomos injustiçados, silenciados ou esquecidos por homens, mas nunca passamos despercebidos aos teus olhos. Tu és o juiz reto, que conhece os bastidores, que esquadrinha o coração e que defende os oprimidos. Intervém em nosso favor, ainda que seja em silêncio, e age nos bastidores de situações que nós não conseguimos controlar. Dá-nos contentamento, Senhor. Não aquele que vem da conquista, mas aquele que brota da certeza de que Tu estás conosco em todo o tempo. Que aprendamos a viver felizes em qualquer situação, como o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Que sejamos gratos pelo pouco e humildes diante do muito. Que a nossa alegria não esteja nas coisas, mas em Ti. Ensina-nos a valorizar os pequenos começos e os processos que parecem demorados. Que não desprezemos os dias comuns, pois é neles que o Senhor constrói a nossa estrutura interior. Que possamos ver o invisível sendo gestado enquanto caminhamos em fidelidade, sem nos desanimar por não ver resultados imediatos. Pois Tu és Deus de sementes, e tudo o que é plantado com fé floresce no tempo certo. Fortalece os nossos relacionamentos, Pai. Que haja cura nas palavras, reconciliação nos olhares e sinceridade nas intenções. Onde houver distanciamento, que o Teu amor reconstrua as pontes. Onde houver feridas, que o Teu bálsamo seja aplicado. Que nossas amizades sejam alicerçadas na verdade e que nossos laços familiares sejam regados com paciência, perdão e honra mútua. Levanta em nós um espírito generoso, que não retenha o bem quando está ao alcance das nossas mãos. Que aprendamos a partilhar o que temos, mesmo quando não temos muito. Que sejamos resposta à oração de alguém, que sejamos canal de provisão e não de egoísmo. Pois é dando que se recebe, e quem rega também será regado, como está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 25. Que a nossa mente esteja limpa de toda contaminação. Que rejeitemos pensamentos de derrota, de comparação, de inferioridade ou de soberba. Que o sangue de Cristo nos purifique por completo, não apenas de pecados visíveis, mas das intenções ocultas que só o Teu olhar consegue discernir. Conduz-nos em arrependimento genuíno, que não se esconde atrás de desculpas, mas que clama por transformação.
Dá-nos coragem para sonhar contigo, para tentar outra vez, para nos levantar mesmo depois de tantas quedas. Que não sejamos aprisionados por memórias traumáticas ou fracassos antigos. Que olhemos para frente com a fé de que algo novo está nascendo. Pois a tua palavra em Isaías, capítulo 43, versículo 19, declara: Eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Reveste-nos da armadura espiritual neste dia, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que não andemos despreparados, mas conscientes da batalha espiritual que nos cerca, firmes em ti, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o nosso espírito esteja sensível às tuas instruções, mesmo quando elas contrariam os nossos desejos imediatos. Dá-nos a humildade necessária para reconhecer quando estamos seguindo pelo caminho errado e o discernimento para voltar atrás sem resistência. Ensina-nos que mais vale um passo em obediência do que muitos em vaidade. Que o teu conselho nos dirija como uma bússola fiel, mesmo quando as emoções forem tempestades, tentando nos desviar da rota. Capacita-nos a lidar com as adversidades sem perder a paz interior. Que aprendamos a responder com fé diante da escassez, com firmeza diante das provações e com mansidão diante das afrontas. Que a nossa postura seja reflexo da tua presença em nós, não reagindo segundo a carne, mas agindo conforme o teu espírito. Que o nosso silêncio seja sábio e as nossas palavras sejam cheias de graça e verdade. Sustenta-nos nas tarefas invisíveis, nos bastidores onde ninguém aplaude, mas tu estás vendo. Que não desanimemos quando os resultados forem lentos ou quando os frutos não forem celebrados. Ensina-nos a trabalhar como quem serve ao Senhor e não a homens, com alegria no coração e excelência nas mãos. Que cada semente lançada em fé floresça conforme a tua vontade, mesmo que no segredo. Guarda os nossos sonhos dos ataques do desânimo e da incredulidade. Que a chama da esperança não se apague dentro de nós, ainda que as circunstâncias tentem apagar o que tu mesmo acendeu. Que possamos revisitar as promessas que recebemos e lembrar que o teu tempo é perfeito. O Senhor não esquece nenhuma palavra liberada sobre os teus filhos, e tudo o que sai da tua boca cumpre o propósito para o qual foi enviado. Levanta em nós um espírito de vigilância. Que estejamos atentos às sutilezas do engano, às distrações que parecem inofensivas e aos caminhos que parecem retos, mas não conduzem à vida. Que a tua palavra seja o filtro de tudo o que entra em nossos olhos, ouvidos e coração. Que não sejamos seduzidos pelo brilho falso deste mundo, mas iluminados pela tua verdade que permanece para sempre. Dá-nos sabedoria emocional para lidar com pessoas difíceis, com ambientes carregados e com situações inesperadas. Que a nossa reação seja temperada pelo teu espírito e não pelas nossas feridas. Que não sejamos reféns da raiva, do orgulho ou da vingança, mas que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja a sentinela dos nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que o nosso interior seja um templo onde o teu Espírito habita com liberdade. Limpa-nos de toda a religiosidade que sufoca a graça, de todo o ativismo que nos afasta da intimidade e de toda a pressa que nos impede de ouvir a tua voz. Que sejamos conhecidos não por performance, mas por presença. Não por títulos, mas por comunhão. Não por discursos, mas por frutos que glorificam o teu nome. Sustenta-nos na perseverança. Quando o cansaço vier, renova nossas forças como as da águia, para que corramos e não nos cansemos, para que caminhemos e não nos fatiguemos, conforme Isaías capítulo 40, versículo 31. Que a constância seja a marca da nossa fé e que mesmo diante das demoras e silêncios, permaneçamos firmes como quem vê o invisível, crendo que aquele que prometeu é fiel. Derrama sobre nós um espírito de contentamento que não depende de conquistas, mas de confiança.
Que possamos viver cada dia com gratidão no olhar, simplicidade nas mãos e paz no coração. Que aprendamos a enxergar o extraordinário nos detalhes e a celebrar as vitórias silenciosas que acontecem dentro de nós, quando escolhemos continuar mesmo sem aplausos ou recompensas visíveis. Afasta de nós toda influência maligna, toda palavra lançada contra a nossa vida, toda armadilha arquitetada nas sombras. Que sejamos cercados por anjos de guerra, que o sangue de Cristo nos cubra por completo, e que nenhuma maldição tenha poder sobre os que são lavados pelo teu sacrifício, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada, como diz Isaías, capítulo 54, versículo 17. Refrigera a nossa alma, Deus de consolo. Para cada lágrima que ninguém viu, que haja um toque teu que restaura. Para cada dor calada, que haja um abraço do céu. Que aqueles que estão cansados por dentro, que vivem sorrindo por fora, mas carregam fardos pesados, encontrem descanso verdadeiro em ti. Pois tu és o bom pastor que nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva a águas tranquilas. Prepara o nosso coração para os imprevistos deste dia, que não sejamos tomados pela ansiedade quando algo sair do esperado. Ensina-nos a confiar em ti mesmo quando tudo parecer sair do controle, pois sabemos que nada escapa ao teu governo. Que em vez de desespero, haja entrega, em vez de murmúrio, haja louvor, e em vez de medo, fé inabalável no teu cuidado soberano. Que os nossos lares sejam lugares de refúgio e não de conflito. Que haja paz entre os cômodos, respeito entre as vozes e afeto nos pequenos gestos. Que a tua presença seja sentida nos detalhes da rotina, desde o café da manhã até o silêncio da noite. Que nossos lares sejam fortalezas espirituais, onde o teu nome é exaltado e a tua palavra é fundamento. Toca, Senhor, os corações dos que nos cercam. Que a nossa vida seja uma carta viva do teu amor, capaz de alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Que os nossos atos falem mais alto do que os nossos discursos e que a nossa coerência abra portas para testemunhos sinceros. Que a nossa conduta seja um convite ao arrependimento e à transformação, sem condenação, mas com verdade e compaixão. Renova em nós a paixão pelas tuas verdades. Que não sejamos crentes mornos, guiados pela conveniência, mas discípulos que amam a tua palavra, mesmo quando ela confronta. Que não negociemos princípios por aceitação, nem relativizemos o pecado para agradar pessoas. Que sejamos fiéis, mesmo quando isso nos custar o conforto, a opinião pública ou a aprovação alheia. Sustenta os nossos líderes espirituais, Senhor, que sejam guardados da exaustão, das tentações e das ciladas do orgulho. Que sejam cheios do Espírito, sensíveis ao teu mover e apaixonados pela verdade. Que suas famílias sejam protegidas e que o ministério que exercem não seja um peso, mas uma missão vivida com alegria, fé e temor diante de ti. Que a nossa vida de oração seja viva, sincera e constante. Que não falemos contigo apenas em momentos de crise, mas que cada respiração seja uma oportunidade de conexão contigo. Que a nossa comunhão não dependa de um lugar, de um horário ou de uma música, mas de um coração que ama estar contigo. Que possamos te buscar em espírito e em verdade, como diz João capítulo 4, versículo 24. Que a tua luz brilhe em nós mesmos nos dias escuros. Que mesmo quando tudo ao redor for dúvida, caos ou silêncio, ainda assim sejamos portadores de esperança. Que sejamos como tochas que iluminam caminhos para outros, mesmo quando o nosso próprio caminho ainda não está claro. Que a fé nos impulsione a seguir, mesmo com lágrimas nos olhos e respostas pendentes. Que a nossa identidade esteja firmada em ti e não nas vozes do mundo. Que não sejamos moldados pela opinião alheia, pelos padrões de sucesso humano ou pelas expectativas que nos impõem. Que saibamos quem somos em ti, filhos, escolhidos, justificados, redimidos, amados, herdeiros da promessa. Que vivamos com essa certeza, ainda que o mundo tente nos fazer duvidar disso a cada instante. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias,
mas da firmeza da tua palavra que nunca falha. Quando tudo parecer contrário, quando as portas se fecharem e os ventos soprarem contra, que ainda assim confiemos no teu poder que abre caminho no mar e faz brotar água da rocha. Ensina-nos a descansar na certeza de que o teu tempo é perfeito, mesmo quando o nosso coração deseja pressa, pois tu jamais te atrasas e nunca falhas nas tuas promessas. Que sejamos livres do peso da culpa e da autocondenação. Que possamos receber o perdão que já foi liberado por meio da cruz e andar de cabeça erguida, sabendo que não somos definidos pelos nossos erros, mas pela tua graça. Que o passado não nos prenda, que os traumas não nos paralisem e que nenhuma acusação tenha mais poder do que o sangue que nos purifica de todo pecado, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. Que o nosso espírito permaneça ensinável, sempre disposto a crescer, a aprender, a ser moldado pelo teu toque. Que não nos acomodemos com o que já conquistamos, mas desejemos sempre mais de ti, mais profundidade, mais discernimento, mais sensibilidade espiritual. Que a nossa caminhada contigo não seja feita de repetição, mas de renovação constante, onde cada dia seja um novo nível de revelação. Repreende toda a confusão que tenta desestabilizar nossas decisões, nossos relacionamentos e nossas emoções. Que o teu Espírito Santo traga clareza onde houver dúvida, direção onde houver indecisão e paz onde houver turbulência. Que cada escolha feita hoje esteja alinhada com o teu propósito e que a nossa mente seja blindada contra todo pensamento de destruição, engano ou derrota. Que o nosso testemunho fale mais alto do que nossas palavras. Que as pessoas ao nosso redor reconheçam a tua presença em nós mesmos sem que digamos uma só frase. Que a nossa vida seja um reflexo da tua luz, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu perdão. Que onde quer que passemos hoje, algo do céu fique no ambiente. E que aqueles que estiverem em trevas percebam a diferença de quem caminha contigo. Que sejamos despertados para as necessidades dos outros. Que o nosso olhar esteja atento à dor alheia. Que nossos ouvidos estejam abertos para escutar além das palavras. E que nossas mãos estejam dispostas a servir. Que a nossa espiritualidade não seja apenas sobre receber, mas sobre repartir. Que não vivamos centrados em nós mesmos, mas disponíveis para sermos resposta nas vidas daqueles que cruzarem o nosso caminho. Que os dons e talentos que o Senhor colocou em nós sejam ativados e multiplicados. Que não enterremos aquilo que recebemos com medo de falhar, mas que tenhamos coragem de usar, arriscar, crescer, melhorar e colocar a serviço do reino. Que cada dom seja devolvido a ti com frutos, com propósito cumprido, e que a nossa existência não passe pela terra sem deixar marcas eternas. Que tenhamos ousadia espiritual, coragem santa, determinação vinda do céu. Que nos levantemos contra todo conformismo, toda apatia, toda neutralidade diante da injustiça. Que onde houver trevas, sejamos luz. Onde houver mentira, sejamos verdade. Onde houver dor, sejamos consolo. Que o nosso compromisso contigo seja mais forte do que qualquer tentação de ceder ao comodismo. Que o céu seja a nossa referência, e não o sistema deste mundo. Que não busquemos moldar o reino aos nossos desejos, mas que nossos desejos sejam moldados pela cultura do reino. Que o nosso padrão de sucesso não seja medido por números, aplausos ou status, mas pela obediência à tua vontade. Que sejamos aqueles que ouvem "Bem está, servo bom e fiel", ao final da jornada, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 21. Que a eternidade seja a lente pela qual enxergamos o presente. Que não percamos tempo com o que é passageiro, nem energia com o que não tem peso eterno. Que sejamos despertados para a urgência de viver bem, amar mais, perdoar rápido e fazer o bem enquanto ainda é dia. Que as nossas escolhas reflitam a consciência de que não somos deste mundo e que cada atitude hoje pode ressoar na eternidade. Que o nosso espírito se fortaleça com tudo o que ouvimos, vivemos e declaramos neste tempo contigo.
que a semente plantada nesta oração cresça, floresça e produza frutos visíveis e invisíveis. Que cada palavra que saiu da nossa boca volte para nós como colheita de paz, de fé, de esperança e de cura. Que os céus estejam abertos sobre nós, que os teus olhos estejam voltados para o nosso clamor e que os nossos passos estejam guardados por ti em todo o tempo. E que em tudo o que vivermos hoje, o teu nome seja glorificado, exaltado e honrado. Que o nosso coração se lembre, a cada instante, de que fomos feitos para te adorar e que nada é maior, mais urgente ou mais precioso do que a tua presença. Que possamos repetir com convicção as palavras do Salmo capítulo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Que assim seja sobre nós, sobre os nossos, sobre esta geração e sobre todos quantos invocarem o teu nome. Que a nossa confiança seja constantemente renovada pelo testemunho da tua fidelidade. Quando recordamos os momentos em que pensávamos não suportar e, ainda assim, fomos sustentados, percebemos que o teu braço nunca nos deixou cair, que cada lembrança de livramento, cada provisão inesperada e cada milagre silencioso se tornem alicerces para a fé que precisamos hoje. Que sejamos capazes de descansar em ti, mesmo quando não compreendemos, pois tu permaneces no controle de tudo. Que os ambientes por onde passarmos sejam transformados pela tua presença em nós. Que a atmosfera mude quando entrarmos em um lugar, não por quem somos, mas por quem está conosco. Que as trevas recuem, que a confusão se dissolva e que a paz reine, porque carregamos em nosso interior a luz daquele que venceu o mundo. Que sejamos canais da tua glória e que a nossa vida provoque sede por ti nas almas que cruzarem o nosso caminho. Que a nossa jornada não seja marcada apenas por conquistas, mas por transformação. Que não sejamos os mesmos no fim deste dia, pois o teu Espírito opera em nós dia após dia, moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo. Que a nossa alma esteja disposta a ser lapidada, mesmo quando o processo é doloroso. Que cada área ainda endurecida se torne sensível ao teu toque e que o teu fogo purifique tudo o que não te glorifica. Que a nossa alegria seja firme mesmo em meio a dias difíceis, não uma alegria superficial, forçada ou fingida, mas aquela que nasce da certeza de que somos cuidados pelo céu. Que o riso volte ao rosto dos que choram, que a esperança volte ao coração dos que se sentem esquecidos, e que a força volte às pernas dos que estavam caindo. Que possamos experimentar o cumprimento da promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo capítulo 30, versículo 5. Que possamos levantar os olhos e ver além dos muros que nos cercam. Que os nossos limites não sejam mais barreiras, mas pontos de partida para aquilo que o Senhor pode fazer. Que sejamos livres da mentalidade de escassez, da autossabotagem e da incredulidade. Que o teu Espírito expanda a nossa visão, amplie a nossa fé e nos leve a sonhar de novo com aquilo que parecia inalcançável. Que a tua voz seja mais alta que qualquer outra neste dia. Que silenciemos os ruídos da alma, as distrações do mundo e as mentiras do inimigo, para ouvir com clareza aquilo que o Senhor deseja comunicar. Que cada decisão, cada palavra e cada passo sejam guiados pela direção do céu. Que não tomemos decisões por impulso, mas que tudo seja submetido ao teu conselho, pois só ele é seguro e fiel. Que sejamos guardados contra o orgulho disfarçado de autossuficiência. Que a cada conquista, o nosso coração se lembre de que tudo vem de ti. Que jamais tomemos para nós a glória que só a ti pertence. Que o sucesso não nos roube a humildade, nem as vitórias nos afastem da dependência que temos de ti. Que a nossa boca nunca se cale em te dar louvor por tudo o que tens feito, e ainda farás. Que o nosso espírito esteja vigilante, pois sabemos que o adversário anda em derredor, procurando a quem possa tragar, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas nós resistimos firmes na fé, certos de que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso escudo
e a nossa rocha firme. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, e que sejamos protegidos por todos os lados por tua presença constante. Que os nossos dias sejam contados com sabedoria, para que alcancemos corações ensináveis. Que não percamos tempo com discussões vazias, com distrações que roubam energia e com ciclos que o Senhor já encerrou. Que saibamos discernir o tempo certo de permanecer, de recuar e de avançar. Que a nossa maturidade espiritual seja perceptível em nossas escolhas, em nossa paz e na forma como administramos o tempo e as prioridades. Que haja libertação em todas as áreas onde ainda existem prisões internas. Que as cadeias emocionais se quebrem, que as correntes de palavras malditas do passado percam seu efeito e que sejamos livres para viver plenamente o que o Senhor preparou. Que o passado seja apenas testemunho e não sentença. Que a cruz seja o ponto de partida da nossa nova identidade e que nada nem ninguém nos impeça de caminhar rumo à plenitude. Que os céus estejam abertos sobre as nossas cabeças e que a tua glória nos envolva de forma tangível. Que onde houver escuridão, a luz se acenda. Que onde houver frieza, o fogo do teu espírito aqueça. Que onde houver incredulidade, a fé floresça. Que sejamos testemunhas vivas de que tu ainda operas sinais, maravilhas e milagres entre aqueles que creem. Que a nossa vida seja solo fértil para a manifestação do teu sobrenatural. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.